Oggi la liturgia ci ripropone un brano evangelico che abbiamo già ascoltato. A liturgia de Pentecostes nos apresenta a passagem do Evangelho de São João, que já ouvimos no segundo domingo da Páscoa. Por isso, vamos nos deter na primeira leitura e tentar captar ali a mensagem desta festa. Se Gesù se ne fosse andato da questo mondo, Irmãos e irmãs, vamos imaginar a seguinte situação. Se Jesus tivesse partido deste mundo sem enviar o seu Espírito, ele teria sim deixado para nós um exemplo maravilhoso de como é uma vida doada por amor. Guardaríamos uma memória maravilhosa da sua pessoa, mas o mundo teria continuado como antes. Para viver como ele viveu, é preciso ser dotado de uma força extraordinária. Precisamos dessa sua mesma força, da sua capacidade de amar, de dar a vida até mesmo pelo inimigo. E isto não nos vem da nossa natureza humana, não nos vem espontaneamente o fazer o bem àqueles que nos fizeram o mal. Dar a outra face, ajudar um inimigo que talvez até continue a odiar-nos enquanto o ajudamos. A nossa natureza biológica não nos leva nesta direção, mas na direção oposta. O impulso que nos vem naturalmente é pensar em nós mesmos, procurar o nosso próprio benefício, fazer o que gostamos. Não nos leva a pensar que a vida mais bela é aquela que se gasta em favor dos outros. De onde tirar esta força que levou Jesus a dar toda a sua vida? Um bom exemplo não é suficiente. É necessário que Ele nos comunique aquela força que o animou ao longo da sua vida e que é a sua própria vida. É necessário que o homem, que veio do pó da terra, receba uma vida que vem do alto, que vem de Deus. A própria vida divina que se manifesta precisamente nesse amor incondicional de Jesus. ci chiediamo adesso, Perguntemo-nos agora, por que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, apresenta o dom do Espírito Santo na festa de Pentecostes? Ouçamos a leitura. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Potere di esprimersi. noi adesso Tentemos agora compreender as imagens bíblicas que Lucas usa para nos dizer o que acontece no mundo quando o Espírito vem do alto. Então, através dessas imagens bíblicas, podemos tomar consciência do dom que o Pai do céu nos deu. Observemos as duas imagens que são usadas para apresentar essa descida do Espírito sobre a humanidade. Como se fosse uma forte ventania que encheu a casa. qui c'è un vento anzitutto. Bem, em primeiro lugar, aqui há um vento. Em hebraico se diz ruá e significa vento impetuoso, não ar parado. É um vento avassalador. Aqui está a primeira imagem com a qual Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, nos apresenta o que acontece no mundo quando esse ruá divino chega. É como um vento impetuoso. Dove arriva lo spirito, nulla rimane come prima. Esse vento que vem do alto é uma força sobre-humana, poderosa, uma força divina.
Onde o Espírito vem, nada permanece como antes. Se o Espírito que vem do alto entra no coração de uma pessoa, tudo é virado de cabeça para baixo. Se era uma pessoa corrupta, desonesta, egoísta, apegada aos bens deste mundo, todo o seu projeto de vida fica de cabeça para baixo. Lembre-se de Zaqueu, da forma como ele levava a sua vida, apostando tudo no dinheiro, nos prazeres, em aproveitar a vida. Pois bem, esse seu plano, quando o Espírito de Cristo chegou, foi todo revirado. É como se esse vento impetuoso tivesse entrado na sua casa. E poi seconda immagine. Agora temos a segunda imagem, línguas como de fogo. Il fuoco nell'Antico Testamento O fogo no Antigo Testamento é uma imagem de Deus. Lembremos da sarça ardente, de onde saiu a voz de Deus que Moisés ouviu. Ou a coluna de fogo que guiou o povo de Israel através do deserto no seu caminho para a terra prometida. notiamo Vejam, estas são as mesmas imagens que foram usadas por Lucas nos Atos dos Apóstolos, precisamente para apresentar a vinda da força divina e do Espírito. O divino que entra no mundo foi apresentado com estas imagens. O que esse fogo faz? Outra imagem que encontramos na Bíblia fala do fogo que purifica, que queima tudo o que havia antes. Lembremos-nos do que disse João Batista: quando vier este Espírito, a palha será queimada. Todo tipo de mal que foi produzido pela nossa maldade, o ódio, a violência, as guerras, se o Espírito que vem do alto entra, tudo isso é queimado. O Espírito é um fogo purificador. questo amore divino O fogo na Bíblia também é símbolo do amor. Esse amor divino leva então a dar tudo de si por amor, pois essa é a vida divina. Lembremos-nos sempre do que Jesus disse sobre o fogo: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para trazer este fogo divino, o fogo do seu amor. Depois, o nosso texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Veja, o primeiro sinal da presença desse Espírito no mundo é uma nova linguagem, uma linguagem que todos compreendem. Quem recebeu este Espírito do alto já não fala como antes. Sua linguagem já não é a das palavras arrogantes, dos insultos, mentiras, enganos. É uma linguagem nova, aquela que se dirige ao seu irmão apenas com palavras de amor, encorajamento, esperança, perdão. Esta é a única linguagem que é compreendida por todos. Vamos acompanhar agora o relato da manifestação do Espírito, não a um só povo, mas a todos os povos do mundo. sentiamo. Abitavano allora a Gerusalemme Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem,
judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. di Dio. Abbiamo ascoltato un lungo elenco di nomi. Ouvimos uma longa lista de nomes. Por que Lucas incluiu isso no seu texto? Si è probabilmente servito Ele provavelmente usou essa lista de povos já existentes e a inseriu em seu texto com este objetivo. Os povos falam diversas línguas e por línguas entende-se também a diversidade de culturas, de modos de pensar, de filosofar, mentalidades diferentes, tradições diferentes. E todos esses povos estão agora ouvindo as grandes obras de Deus proclamadas por esses discípulos que receberam o Espírito. Quais são essas grandes obras de Deus? A maravilha operada por Deus é o dom que Ele nos deu de nos enviar o Seu Filho para nos trazer e nos dar a Sua própria vida. Se Ele não nos tivesse dado esse dom, o destino da humanidade seria terminar na sepultura. Nossa vida não teria qualquer sentido. Esta é a maravilha, a boa notícia, o Evangelho, o amor infinito que Deus tem por nós, que deve agora ser proclamado a todos os povos que o escutam, cada qual na sua própria língua, isto é, na sua própria cultura, na sua própria maneira de entender. Hoje compreendemos a mensagem que os Atos dos Apóstolos nos transmitem. Anunciamos as maravilhas do Senhor, mas cada um deve compreendê-las e acolhê-las em sua própria cultura. Siamo allora arrivati al punto. Chegamos então ao ponto. O que o Senhor fez ao dar-nos o seu Espírito? Ele nos deu a nova lei, não uma lei externa que indica o caminho certo, o que é muito bom por sinal. Mas o Espírito se torna uma nova lei, ou seja, a nova lei é a da vida divina que nos foi dada, a nova natureza que o homem recebe. O homem torna-se filho de Deus e tem este impulso de viver de acordo com essa sua identidade. Um exemplo muito simples é o de uma mãe. Uma jovem que ainda não é mãe, quando se torna mãe, ela tem uma nova natureza, não precisa de leis externas que digam o que ela tem que fazer. É a sua natureza como mãe que a leva a viver e a cuidar do seu filho. Un cuore nuovo. O Senhor nos dará um novo coração. Ele nos dará um novo espírito. E este novo coração nos dará direções para a vida. Este novo coração é a vida divina que Jesus trouxe ao mundo. E o que acontecerá então no mundo? O capítulo 32 de Isaías nos apresenta a promessa feita por Deus. O Espírito do alto será derramado sobre nós, e então o deserto se transformará em jardim, e o jardim será considerado como uma floresta. Quando o Espírito, esta vida divina, for o que move todos os homens e toda a humanidade, então, de fato, a nossa terra se tornará um jardim e uma floresta cheia de flores e frutos. Não haverá mais guerras, ódio, violência, rancor, quando todos seguirem verdadeiramente este Espírito e esta vida que nos foi dada.